Ei, gente, de novo, vamos lá. Próxima fase aqui. Falar de Henry Ford com a produção em massa, sem falar de Eli Whitney, é meio chato. Então trago para vocês aqui a história de um camarada muito conhecido naquela época, hoje, não sei porquê, mas nem tanto, né? Só quando você começa a estudar a fundo, né, sobre a produção de Ford ali, que você vai ver algumas coisas desse camaradinha. Eu vou escrever o nome dele aqui, ó, aqui no cantinho superior aqui, vamos ver se vai aparecer para vocês verem ali, tá? O nome dele é Eli, acho que é assim, ó, Whitney. É isso? Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Eu acho que é assim, Eli Whitney. Tá? O nome desse camarada aqui, ó. E aí, quem foi esse camarada, Eli Whitney? Cara, ele foi um engenheiro mecânico que ele desenvolveu alguns experimentos. Ele era inventor e ele inventou uma máquina, né, que tirava os caroços ali do algodão e deixava o algodão em condições de ir para a indústria têxtil enfim, virar tecido. Ele sacou, tinha muita, né, na veia dele ali a parte do empreendedorismo e tal. E esse cara, ele fez o quê? Ele estudava muito, ele desenvolvia muito a questão de peças intercambiáveis. O que seriam essas peças intercambiáveis? Eram peças que eram de montar. Basicamente seria isso, entendeu? E na época tinha uma demanda muito grande do exército dos Estados Unidos por mosquetes. Mosquete é uma arma, tá? E o mosquete dessa época, né, é como se fosse tipo um rifle. Ele era feito de uma peça única. Filmes antigos, talvez vocês tenham visto, né? Mel Gibson tem um filme que é bem legal que fala sobre isso. Tem uma batalha lá entre os franceses e os ingleses ali, né? Os franceses estavam apoiando, né, os nativos e tal. E eles pegavam aquela arma, um mosquete, colocavam ali uma esfera a pólvora, né, socavam a pólvora, jogavam depois uma esfera de chumbo ali e acionavam o gatilho, o martelo batia ali e fazia a deflagração da pólvora, e aí saía ali, né, aquela esfera de chumbo ali. Enfim, era uma arma, no primeiro momento ali, né, bem arcaica, mas, né, marcou bastante esse período ali. E aí, o que Eli Whitney ele fez? Eli Whitney ele fez o seguinte: ele percebeu que essa peça uma estrutura só, isso podia dar problema, entendeu? Porque se precisasse fazer uma determinada manutenção, essa manutenção ele não conseguia fazer, porque não eram de peças montáveis, era um bloco só, então tinha que voltar para a ferraria e fazer o conserto de uma forma mais intensa. E ele percebeu que se ele fizesse aquele mesmo mosquete, mas com peças intercambiáveis, num conflito, numa batalha, se houvesse a necessidade de se fazer a manutenção ou de se fazer o reparo, o próprio operador do mosquete podia fazer isso, né? Podia, com algumas ferramentas básicas, ele fazia o desmonte, colocava ali as peças, né, em substituição e continuava com o trabalho. Esse foi o primeiro estudo, o primeiro ensaio que o Whitney fez. Isso muito antes de Henry Ford. E Ford, lá na frente, né, revendo os trabalhos de Eli Whitney e de outros mais, ele teve essa sacada de desenvolver um carro que não fosse um bloco só, como em alguns casos era. Ele podia fazer peças intercambiáveis, montar um veículo com peças intercambiáveis. E com isso, ele tem uma linha de produção que em cada estágio do processo de produção ia se montando uma parte do veículo. Então montava-se o chassi, montava-se ali as rodas, os pneus, montava-se ali a parte da carroceria e ia passando de fase em fase. Inclusive, gente, se vocês pesquisarem, e eu peço que vocês dêem uma olhada nisso na internet, procura lá, linha de produção de Henry Ford. Você vai ver lá vários veículos, cada um em um estágio do processo, porque eles iam passando numa linha de produção, de fato, e cada equipe ia fazendo a montagem daquela parte do veículo, como eu tinha falado para vocês, a tal divisão
do trabalho que havia sido feito. E com isso, então, no final de um dia, né, de trabalho, ele conseguia ter ali uma escala, né, uma produção em escala, né, uma produção em massa de veículos finalizados, né, em X quantidade de tempo, lá que eu não me recordo agora quanto que era. Só para vocês terem uma ideia, em 1922, Henry Ford, a Ford, né, estava produzindo algo em torno de 2 milhões e pouco de veículos por ano. E isso é uma quantidade bem interessante, bem expressiva. Tá? Se a gente pegar aí a produção de todas as montadoras de carro que a gente tem no Brasil, eu acredito que a gente não chega nesse número. Tá? Em 2005, a gente fez esse levantamento, estava próximo. Aí você pensa, poxa, mas em 2005, o cara produziu em 1922, né? Será que não teve evolução, não teve nada ali que mudasse isso? Pois é. Né? E hoje você tem, mas hoje o que difere, né, é que você tem uma variedade gigantesca, né, de modelos, de variações, né, nesse modelo, em quesito de cor, etc. e tal. Então tem algumas coisinhas que mudam aí. Mas para 1922 foi uma coisa fantástica que Henry Ford havia feito, né, ao desenvolver esse processo, que tinha como características algumas coisas. Né? Por exemplo, a gente chama esse processo de just in case, em que se buscava exatamente ter altos níveis de estoque, seja de insumos, matéria-prima, até mesmo de produtos acabados. Então, você tinha altos níveis de estoque desse produto. E você, nesse caso, você fazia o quê? Você fazia uma produção empurrada. Você empurrava a produção para o mercado. Eu não necessariamente buscava no mercado saber se eles estavam desejosos de ter o veículo ou não. Eu tinha que produzir em quantidade. Não vou nem perguntar para eles se essa quantidade que vou produzir vai ser da cor branca, preta, azul, amarelo, ou seja lá o que for. Eu não tenho condições de atender uma demanda muito grande dessa forma. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um bem, vou criar um determinado padrão para ele e vou vender. Então, num primeiro momento em que as pessoas não tinham, então servia, né? Mas ao passar do tempo, né, e com o passar do tempo, né, as pessoas ficavam, obviamente, desejosas de ter uma cor diferente, né, ou de ter ali um modelo diferente, né, e aí começou a haver a necessidade, né, de ter uma mudança, né, do layout dessas fábricas para atender a essas novas demandas. Entenda que eu atender a demanda do mercado, eu não simplesmente produzo e empurro para o mercado, como a filosofia just in case nos traz aqui, né, esse detalhe aqui. Né? Inclusive, falando aqui, né, da produção empurrada, né, que ela vem, né, e só é conseguido fazer dessa forma de trabalho por conta da padronização dos processos. Né? O processo produtivo ele precisava ser padronizado. E quando a gente fala padronização de um processo, eu faço com que eu produza muito, mas de um modelo, né? ou produza-se muito de uma quantidade pequena de modelos. Né? O mais tradicional eu vou produzir um monte de um só. Com isso, obviamente, o volume de produção ele é maior. Né? O volume de produção ele tende a ser maior. Bom, isso falando desse primeiro momento aqui, né? Essa ideia desse primeiro momento. Mas vamos lá, vamos seguir então aqui. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, a gente começa a identificar ali alguns pontos que fazem menção à tal da logística, né? Entendendo que a gente está falando... E olha só voltando de novo no Ford aqui, eu tinha falado 1922, né? 1929, 7 anos depois, o que aconteceu? Vocês se lembram que em 1929 teve o crack da Bolsa de 29, né? A Grande Depressão? Então, isso foi marcado basicamente por causa de quê? Excesso de produto, né? Excesso, né, de produção.
não necessariamente por causa da Ford, tá? Mas de todas as outras empresas. Eu dei o exemplo para vocês da Ford, mas todas as outras empresas estavam num ritmo de produção muito elevado e, de repente, o mercado não consegue absorver plenamente isso. Então, o que acontece? Você começa a produzir, começa a manter altos níveis de estoque de insumos para poder produzir, e, nesse momento, você começa a ter altos níveis de estoque de produtos acabados que não consegue escoar no mercado. Então, o seu estoque está elevado, você continua a produzir, o seu estoque de produtos acabados continua a crescer, né? Cresce cada vez mais e mais. Só que não está tendo saída. Aí o que acontece? Bom, para de produzir, aí começou a demitir as pessoas, mas quem estava na rua, né, ou sendo demitido, né, dessa empresa diretamente ou de outros, não tinha mais recursos para comprar os produtos. E aí foi um grande colapso mundial, né? Está aí, né, uma das causas, né, da Grande Depressão de 1929. Nesse período ali tinha acabado a primeira Grande Guerra Mundial, e já em 1939 a gente entra numa outra guerra, né, uma segunda Grande Guerra Mundial. E na origem, né, da Segunda Guerra Mundial, não havia sofisticados sistemas de comunicação, de informática, né? O estoque ele era um elemento chave para o balanceamento da cadeia de suprimentos. Eram geradas grandes quantidades com frequentes revisões, porque não se fazia, de fato, né, o controle disso. Não havia preocupação com os estoques, e sim com os lotes econômicos para o transporte. Então, não havendo preocupação com os estoques, e os estoques se mantendo cada vez mais altos, né, talvez naquele primeiro momento não se percebia o grande problema que ia surgir lá na frente, o grande gargalo que isso poderia acontecer. Mas aí, ainda assim, pensava-se, né, em redução de custos, né, e aí a gente entrava no momento de guerra de fretes de cada empresa, exatamente porque tudo que é produzido precisa ser transportado, porque precisa chegar na unidade de consumo. Isso aí é óbvio e a gente entende muito bem isso. Logo em seguida, né, passando essa fase aí já pós Segunda Guerra Mundial, já pensando Japão, né, crescendo, já agora sendo reconstruído, né, se desenvolvendo e entrando no mercado agora de forma mais competitiva também. Então, já na década de 70, com a utilização, né, do MRP e MRP2, os processos produtivos, né, eles começam a se tornar mais flexíveis, né, com uma maior variedade de marketing focado num determinado produto. E aí, nesse meio, que a gente começa a pensar que tudo vai bem, crise internacional do petróleo na década de 70, né, que encareceu não só a movimentação, mas a mão de obra também, fazendo-se necessário assim, a racionalização da cadeia de suprimentos. Ou seja, eu não vou só transportar por transportar, mas eu vou procurar transportar da melhor forma possível, para que eu economize combustível com isso, né? E aí começou-se a pensar em diversas formas de se fazer melhor essa cadeia de produção, diminuindo assim custos e aumento da eficiência. Então iniciou-se o emprego da multimodalidade no transporte de mercadorias e introdução da informática. Quando se pensa em multimodalidade, né, vocês vão depois conhecer o outro termo chamado também de intermodalidade, e a diferença entre um e o outro ali baseia-se num único documento, né, de emissão de nota que vai acompanhar essa mercadoria do início do transporte até o final. Mas o que mais salta aos olhos da gente é ver que essa mercadoria ela pode ser transportada em mais de um modal, né? Então, ou seja, eu vou procurar aquele que possui a melhor eficiência energética por tonelada por quilômetro transportado, né? Então, se eu vou transportar uma determinada carga por uma grande distância, que eu faça isso num meio de transporte, né, em um determinado modal, que me dá condições de fazer isso ao menor custo possível. E a gente vê ali, né, saltando ali de cara, né, por via aquaviária, né, o modal marítimo, né, o modal hidroviário, né, que desponta classicamente com relação a isso. Lugares que têm lagos, né, grandes lagos ali, a gente vê o lacustre também. E em vias terrestres a gente vê, né, o transporte ferroviário despontando em cima disso, né? E a gente tem ali o transporte
aéreo, transporte rodoviário, com as suas características e as suas adequações. Tá? Mas deixa o pessoal de transporte que eles vão falar isso melhor para vocês aí. Bom, dando continuidade, a gente entra na terceira fase de integração flexível. Isso a gente já está falando já no início dos anos 80, né, com os recursos tecnológicos permitindo assim uma integração, né, um pouco mais dinâmica, né, mais flexível entre os componentes da cadeia de abastecimento, mas somente em 2 níveis, né, para a par, ou seja, dentro da empresa, entre o cliente e o seu fornecedor. Daí, inicia-se, então, a utilização da troca eletrônica de dados, né, a utilização dos chamados EDI, para intercâmbio eletrônico de dados, que vem aí, né, juntamente com a internet, saltando realmente isso para a gente, né, no meio comercial ou de entretenimento, inaugurando assim um canal que permitia ajustes no processo de fabricação e, obviamente, uma maior preocupação com a satisfação do cliente, né, buscando assim uma busca permanente, né, da redução de estoque como um elemento de redução de custos. Nesse momento, gente, é interessante a gente falar, né, que vem uma empresa, né, já, não agora em 80, tá, mas já vinha aí crescendo uma empresa que ia contrapor aquele processo fordista de produção, né? Já depois de 1960, 70, já ali a gente já começa a ver, né, a Toyota Motors surgindo, né, como um concorrente, né, bem interessante. E aonde a gente... Lembra aqui que eu falei para vocês que a produção fordista, né, ela tinha... Deixa eu tirar essa questão do Eli Whitney aqui, que eu já falei, mas isso aqui é interessante, né? O modelo just in case, né, de produção empurrada, padronizada, com aumento de volume. Né? Quando você pensa na concorrente dela... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Espera aí. Oxente. Espera aí. Aqui, ó. Do outro lado, olha só o que vai acontecer do outro lado, hein? Muda. Não é mais just in case, a gente chama agora de just in time. O just in case ele tem a característica de dizer, vai assim, eu vou produzir de acordo com o meu volume de produção para atender o mercado empurrado. O just in time ele faz o contrário. Os meus níveis de estoque eles são baixos, ou eu tendo, né, faço com que o meu estoque ele tenda a ser zero, ou seja, ser o mínimo necessário possível. Quanto menos mercadoria eu tiver no meu estoque, melhor para mim. E é interessante, porque quanto mais níveis de estoque eu tenho, mais risco de sofrer uma avaria, desse produto se tornar obsoleto, tudo aumenta com isso, entendeu? Então é interessante eu ter baixos níveis de estoque. E aí a minha produção não vai ser mais empurrada, mas vai ser puxada. Ou seja, eu vou ao mercado e busco saber o que ele deseja. E aí eu não vou fazer um produto padronizado, mas eu vou fazer um produto customizado. Tá? Vou fazer um... Ué, o que está acontecendo aqui? É isso mesmo, vou fazer um trabalho customizado, ou seja, eu vou fazer um trabalho sob encomenda, entendeu? E aí, obviamente, nesse primeiro momento, o volume ele tende a ser menor. Essa é a ideia. Mas, com isso, eu vou resolver um problema que estava sendo colocado aqui. Eu vou ter uma redução dos meus custos. Porque agora, essa não preocupação com os estoques, agora virou uma realidade. E, sim, eu preciso me preocupar com os meus estoques. Eu preciso ter uma redução do meu estoque, porque eu entendo que o meu estoque é dinheiro. E, quando não gerido plenamente, é um dinheiro que fica parado. Né? O estoque, quando bem gerenciado, ele não é dinheiro parado. Né? Ele auxilia nos seus processos de produção, e ele, inclusive, auxilia exatamente na sua apresentação junto ao mercado. Né? Então, se eu tenho uma quantidade adequada de produtos no meu estoque, eu consigo atender o meu cliente quando ele vem me buscar, né? Quando ele vem procurar essa mercadoria. Se eu não tiver nada também no meu estoque,
quando esse meu cliente aparecer no mercado para buscar essa mercadoria e não tiver nada, ele vai buscar outro. Ele não vai esperar a mercadoria chegar, entendeu? Ele vai em outro ponto, um outro estabelecimento e busca esse produto lá. E aí a gente chega na quarta fase, né, analisando logística, dentro da segunda fase da Revolução Industrial, né, onde a gente tem ali uma busca, né, da diferenciação, onde a gente tem ali uma integração de forma abrangente e cobrindo assim toda a cadeia de suprimentos, né, dando ali um tratamento às questões logísticas, passa a ser então agora estratégico. Logística, que até então era algo de nível operacional, passa a ser estratégico, sendo então de fundamental importância para a competitividade. E daí, o surgimento das empresas virtuais, obviamente com a utilização da internet, né, com a utilização também das tecnologias, né, da informação, da TI, e Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Isso aí é o ponto que a gente tem assim, de mais importante para tratar nesse momento. Vou fazer aqui uma parada de novo, para não ficar um vídeo muito longo, e a gente entra na próxima fase ali da indústria 3.0.